Estamos no ar com o Boletim 10 da história do canal Esporte Totalmente Emocionante, trazendo hoje muitos assuntos sobre o mundo das lutas. Vem comigo, hoje falo sobre aquele comentário que não pegou nada bem, né? Brasileiros e outros lutadores também internacionais criticam o comentário feito durante o UFC Vegas 54 de que brasileiros são sujos. Que coisa, né? Também Michael Chandler revela por que estava economizando habilidades e diz que Bellator não tem os melhores lutadores do mundo. Olha a declaração que ele deu. Ainda, Carla Esparza veste o recém-conquistado cinturão do UFC no dia do seu casamento. Quem acompanha aqui o canal com frequência já ouviu por aqui, tínhamos falado que ela faria isso. E para fechar, Jan Blachowicz pede disputa de título óbvia após sua vitória sobre Alexander Rakicki no último UFC realizado neste sábado. Então vem comigo saber sobre tudo isso em mais um boletim aqui do canal. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Também acesse nosso site informatudo.com.br/esportes. O traje, então, do dia do casamento da Carla Esparza inclui todos os sinos e assobios usuais, além de um acessório único que é seguro dizer que nenhuma outra noiva usou antes. É verdade, né? Uma semana depois de derrotar a Rose Namajunas lá no UFC 274 para recuperar o cinturão peso palha do UFC, Esparza seguiu com seus planos de usar o cinturão ao se casar com Matt Lumley em uma cerimônia no sábado. Esparza disse ao MMA Fighting, antes da revanche de Namajunas, que ela enfatizou que sua luta pelo título estava tão perto do seu casamento e que as pessoas sugeriram que ela levasse o cinturão com ela caso fosse vitoriosa. Eu tenho a foto, vou deixar a foto aí pra você dela segurando o cinturão, ou melhor, o cinturão colocado na sua cintura, enquanto ela usa sua roupa de noiva. Ela declarou isso após sua última luta. Falamos, inclusive, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você, e o link da luta dela no card ou na descrição. A luta não vale muito a pena ouvir novamente a narração, porque foi chata demais. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Então a vitória da Esparza no UFC 274 marcou a segunda vez que ela derrotou a Namajunas em uma luta pelo título, embora tenha sido um desempenho consideravelmente menos convincente do que em seu primeiro encontro em dezembro de 2014, quando Esparza venceu por finalização no terceiro round. Ambas as lutadoras foram fortemente criticadas pela disputa de 5 rounds devido à falta de ação, e certamente foi talvez a pior luta da história do UFC. Muito triste de se ver, luta chata por demais, né? Quando o lutador prefere não se expor em detrimento ao espetáculo, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Outro que faz muito isso é o Israel Adesanya, que costumou nas suas últimas lutas a dizer, se querem o cinturão, venham pegar, né? Ele fica esperando e não luta mais tanto como anteriormente fazia. Infelizmente, às vezes isso acontece. Sorte que não é com muita frequência. E vimos nessa luta da Esparza, ela também disse, brincando, né, que, já que eu vou casar logo, não quero machucar meu rosto. Enfim, mas a luta foi seguramente, se não a pior, uma das piores da história do UFC, mas ela cumpriu a promessa, casou com o cinturão, e a foto está aqui no canal. Trocando de assunto, Michael Chandler diz que sempre teve a habilidade de fazer promos incríveis no microfone, mas queria esperar até entrar no UFC antes de soltá-las. O Chandler enfrentou o Tony Ferguson no UFC 274 e acertou um nocaute com um chute frontal feroz no ex-campeão interino, chute a lá Anderson Spider Silva. Perdeu essa narração? Vou deixar o link também aqui no card ou na descrição. Após a luta, o ex-campeão dos leves do Bellator convocou lutas com o vencedor da luta principal do card, né, o Charles Oliveira, ou também o Justin Gaethje, em um duelo com o maior astro do esporte, também o Conor McGregor. É o tipo de ação do microfone que chama o público, que sem dúvida é muito bom para, inclusive, o próprio UFC, porque o UFC também precisa disso, porque o público é assim, ele vai onde é mais emocionante, né? E se o lutador tem o dom do microfone, de fazer depois também na pesagem, nas encaradas, todo aquele circo lá, sabemos que muitas vezes até não é tão real assim, mas é bonito se ver, né? E o povo gosta disso, né? Ao site de MMA Hour perguntaram a Chandler de onde vinha essa habilidade.
E ele disse: eu não estava legitimamente me colocando na posição de ser o lutador número 1 do mundo, portanto não queria mostrar meu conjunto completo de habilidades. É difícil porque eu não quero falar sobre o Bellator, onde eu estava anteriormente, né, de uma forma não positiva. Eu amo o Bellator, eu amo o Scott Coker e eu amei ter surgido naquela organização. Mas é muito difícil fazer uma promo como essa e falar sobre se tornar o melhor lutador do mundo quando você não está lutando contra os melhores lutadores do mundo. Desculpe, o Bellator não tem os melhores lutadores do mundo. Pode haver um ou dois bons lá dentro dessa organização, mas é apenas a verdade, disse ele. E não há má vontade entre Chandler, Coker e também o Bellator para o ex-desafiante ao título do UFC, mesmo tendo sofrido perdas em seu caminho para assinar com o UFC em 2020, ele simplesmente não sentiu que a plataforma era grande o suficiente para compartilhar seu presente, um tanto desconhecido de valor de entretenimento. Ele diz: recebi uma mensagem no meu telefone do Scott Coker agora. Ele e eu ainda falamos, estamos o mais perto possível. Sou muito grato pela minha história na organização, mas é muito difícil pegar o microfone e dizer às pessoas que sou o lutador mais divertido do mundo quando não estou lutando na organização principal. Todos nós podemos admitir, e se você não admitir, ou você odeia ou não conhece o esporte, que o UFC é a principal organização. Os lutadores do UFC são os melhores do planeta. Foi daí que veio, foi aí que percebi que todos os olhos, todas as luzes, todas as câmeras estão em mim, porque estou lutando no mais alto nível, e é aí que você quebra as rugas extras em seu jogo. Palavras do Michael Chandler. Ele tem razão, né? O UFC é o maior do mundo, com certeza, e é lá. Infelizmente ou felizmente funciona assim. O público ele é atraído por aqueles que já atraem a maioria do público. Funciona assim aqui no YouTube. Se você é pequeno, você não atrai o olhar das pessoas. O próprio YouTube até não entrega tanto como entrega de um canal maior, né? E funciona assim também no UFC. Tem lutas boas em outros eventos? Tem. Mas quando você é o maior, você atrai a mídia, você atrai tudo para si. Fica muito mais fácil de fazer as suas promoções, né? Então foi bem sincero aqui o Chandler, e na minha opinião foi bem verdadeiro também. Um Chandler animado gritou sobre os 3 nomes com os quais ele espera dividir o octógono no UFC 274. Foi um show realmente a forma como ele falou. Embora ele tenha havido um pouco de reviravolta após o término do evento, né? Com Oliveira parando o Gate na primeira rodada, do Bronx é agora o candidato número 1 ao campeonato e enfrentará um adversário a ser determinado pelo título vago ainda este ano. Lembrando que ele falou isso tudo ao microfone antes de ver, né, a luta do Bronx, que era a luta principal naquela noite, a luta pelo título, porém do Bronx já estava fora dessa disputa devido ao fato, aquela questão da pesagem, né, que nós falamos também no link que eu trouxe anteriormente. E com Oliveira e McGregor ainda restantes, outro nome entrou na conversa, o Nate Diaz. Olha só, ele falou: eu sabia que queria falar sobre Charles, porque todo mundo quer me ver na revanche com Charles. Eu sabia que ia falar sobre Gate caso ele tivesse vencido. E sabia que queria falar sobre Conor, porque sou o cara mais eletrizante e divertido do esporte. Seria um grande pay-per-view se ele voltasse. E agora todo mundo está falando sobre mim e o Dias, o que eu pensei que seria uma luta fenomenal no ano passado, então será interessante. Há algumas grandes lutas no horizonte. Meu objetivo ainda é ganhar esse título, então sinto que ainda posso ser o próximo de Charles, ou talvez do Islam Makhachev. Consiga então essa chance pelo título, mas se fosse esse o caso, ainda tenho grandes lutas pela frente. E o Diaz é outro lutador que é bem similar, na minha opinião, similar ao próprio Chandler na questão de aguentar pancada, né? Os dois têm essa característica de aguentar pancada. E em termos de microfone, né, que também é muito importante para a organização e para nós fãs, como já disse anteriormente, o Chandler certamente domina muito. Ele domina muito esse trabalho de microfone. E com relação ao seu estilo de lutar, ele tem um ímpeto incrível, uma vontade de lutar ímpar, aguenta pancadas, como eu já falei, né? Mas ele precisa melhorar um pouco a sua técnica, se realmente quiser ser o melhor do mundo. O nocaute que ele aplicou em sua última luta foi realmente incrível, e certamente ele está melhorando a sua técnica citada. Claro que isso é a nossa opinião, né? O que você acha disso? Deixe seu comentário. Para nós, falta técnica e sobra vontade de vencer, gana e trabalhos de microfone. Mas, como já dissemos, ele está certamente melhorando isso. Deixe sua opinião. O que você acha? Ele tem cacife para ser o melhor do planeta?
Ou será que esse estilão dele aguenta tudo, tem seus dias contados? Vamos aguardar, né? Aguarde seu comentário e aguarde também as próximas lutas dele. Dando sequência, falar do Jan Blachowicz, que fez a luta principal no último UFC. Ele prefere comemorar um nocaute ou finalização, mas certamente não vai reclamar depois de levantar a mão na luta principal do UFC Vegas 54. Após uma luta de idas e vindas por 2 rounds, Alexander Rakic deu um passo para trás durante uma troca no terceiro round e o seu joelho cedeu. Aquele tipo de contusão que é feio de ver, né? Fez então com que o lutador austríaco desmoronasse no tatame com uma dor agonizante enquanto segurava a perna. A luta foi interrompida imediatamente, com Blachowicz conquistando a vitória por nocaute técnico por lesão. Embora seja necessariamente ideal, Blachowicz ainda está feliz com o seu desempenho, porque ele estava causando muitos danos ao Rakic antes mesmo da lesão no joelho acontecer. Ele diz, abre aspas, claro, sou um lutador, sou um guerreiro. É melhor quando você vence por nocaute técnico, nocaute, finalização, limpo, mas meu corpo estava mais duro essa noite, é isso? Fim da história. Eu estava pronto para o terceiro, quarto, quinto round. Ele não estava. Vejo que o queixo dele estava muito maior e ele estava desacelerando e mudando de posição. Então, eu sabia que ele estava começando a sentir os chutes. Esse era um dos meus planos de jogo. Eu queria chutar essas pernas porque a posição dele é muito baixa e ele tem pernas longas. É difícil quando você está na posição baixa para bloqueá-lo. Eu quero concentrá-lo em minhas mãos e chutes para fazê-lo desacelerar. Ele também tem poder em suas pernas, então eu quero tirar isso. Acho que estava funcionando muito bem, disse Blachowicz então após a sua luta. E no início do terceiro round, Rakic teve um inchaço significativo em sua perna dianteira, de todos os chutes na panturrilha que Blachowicz estava lhe aplicando. Considerando o peso que Rakic foi forçado a colocar na outra perna para aliviar o dano causado pelos chutes na panturrilha, é possível que a estratégia tenha desempenhado um papel na forma como seu joelho cedeu, embora Blachowicz não leve o crédito por isso. Ele disse, essa é uma pergunta para ele. Talvez ele apenas sinta a luta. Essa é uma pergunta para ele responder. Eu só desejo a ele uma recuperação muito rápida, de volta aos pés e de volta à academia, o quão rápido ele puder. E claro, né, Blachowicz não saiu ileso da luta depois que ele foi cortado durante uma troca inicial que abriu um corte desagradável sobre o olho esquerdo. Foi feio realmente o corte que apareceu ali no olho. Aquele tipo de corte que nos dá sempre a nítida impressão de que o lutador está perdendo a luta e depois acontece algo incrível como foi a questão do joelho, né, que acabou impedindo o seu adversário de continuar a luta. Eu falei impressão, não falei que realmente estava para perder a luta. E o ex-campeão meio pesado revelou que terá que passar por algum tipo de cirurgia para reparar os danos causados, embora não saiba a extensão das lesões até fazer um exame completo na segunda-feira. Blachowicz seguiu dizendo, está tudo bem, mas vou fazer uma pequena cirurgia na segunda-feira neste olho. O médico disse que talvez seja pequeno, ou talvez seja maior. Ele ainda não sabe. Ele vai checar lá no hospital. Eu tenho que verificar como aconteceu, não sei, isso foi no começo do primeiro round, um dos primeiros socos, não vejo nada no primeiro round nesse olho, mas tenho que verificar. Meu treinador disse que era um dedo, Alexander disse que foi um soco, não sei, vou verificar e te dou uma resposta. E independentemente de como a vitória aconteceu, Blachowicz agora consolidou sua posição como principal candidato ao título da divisão dos meio pesados, com a esperança de que ele agora ganhe a oportunidade de enfrentar o Glovão, né, Glover Teixeira, ou ainda o Jiri Prochazka, depois que eles se enfrentarem no UFC 275 no seu evento principal. Teixeira já havia enviado uma mensagem a Blachowicz antes da sua luta, no sábado à noite, que ele ficaria feliz em oferecer a ele uma revanche, desde que ele superasse o Prochazka em 11 de junho no UFC 275. Já tem data marcada, né? 11 de junho. Blachowicz, ou melhor, o Glover Teixeira tweetou a seguinte frase para o Blachowicz, olha só, vamos, @Jan Blachowicz, ganhe hoje à noite, e eu vou ganhar em 11 de junho, então voltamos. Que legal, né? Obviamente o Blachowicz adorou ouvir isso do atual campeão do UFC, enquanto ele busca recuperar o título que perdeu. Quando você escuta ouve, obviamente entende, né? Lê isso lá no Twitter. Enquanto também recupera sua verdadeira paixão pelo esporte com a vitória sobre Rakic.
E Blachowicz encerrou dizendo: isso é o que eu estava procurando, essa resposta. Essa luta me dá a resposta que eu quero. Que eu sinto o mesmo antes de lutar contra Glover ou antes de lutar contra Israel Adesanya ou mesmo Dominic Reyes. Estou apenas feliz porque entrei no octógono para fazer uma grande luta, mas também para me divertir e ter alegria, e tenho. Espero que o UFC me dê mais uma chance de cinturão, que eu sou o próximo. Eu era o número 1, Hakik era o número 3. Para mim, é óbvio que sou o candidato número 1, agora pela disputa pelo título. Tá, então a repercussão, as informações com relação à luta principal do último UFC realizado neste sábado. Por motivo de força maior, não pudemos transmitir este evento, mas estaremos aqui no próximo sábado. E para fechar o boletim de hoje, falar dos lutadores que criticaram o comentário, aquele de que brasileiros são sujos. Que coisa, né? O principal cornerman de André Ali no UFC neste sábado, o Tony Kelly, foi criticado por comentários que fez durante a luta contra a brasileira Viviane Araújo, no peso mosca feminino. Após o primeiro round do confronto no UFC Apex em Las Vegas, em que Lee, que tem cartel 13-6 no MMA e 5-4 no UFC, começou forte com um soco enorme e um chute na cabeça. Ela voltou para seu corner, sentou-se no banco. Kelly, peso galo do UFC que luta contra Adrian Yanez no dia 18 de junho, fez uma declaração polêmica à sua atleta. Eu já estou prevendo o que vai acontecer nesse UFC, 18 de junho. Será que vai haver manifestações da torcida? Vamos ficar no aguardo, né? Mas um fato que você fica sabendo aqui no canal, aguarde isso para o dia 18 de junho. Ele falou na luta do fim de semana, então, olha só, abre aspas: é isso que eles vão fazer, eles são brasileiros sujos da P, pontinhos. Não vou nem falar aqui para não tomar strike do YouTube, mas o palavrão foi pesado. Eles vão trapacear assim, fecha aspas, disse Kelly para Lee. E a Viviane Araújo, nossa brasileira, que tem cartel 11-13 no MMA e 5-2 no UFC, se recuperou para garantir uma vitória por decisão unânime, incluindo um round desequilibrado de 10-8. Ela não conseguiu falar após a vitória nos bastidores, porque foi transportada para um hospital local e não falou com a mídia após a luta. Os comentários de Kelly foram captados no feed internacional ao vivo e rapidamente se espalharam pelas mídias sociais. O feedback, não surpreendentemente, não foi positivo. Vou deixar aqui alguns twitters para você. Por exemplo, o Belal Muhammad disse: ok, esse trabalho de corner foi terrível. Lee continua namorando racistas. A Chris Borg escreveu: é isso que eles vão fazer, parabéns, Vivi Araújo. Obrigado por calar essa boca do treinador gringo. Que coisa, né? O Adrian Yanez escreveu: não é uma boa aparência. Também o Durinho escreveu: não gosto de falar mal dos cantos de ABT. Ou ele quis dizer aqui dos corners, né? Não é um trabalho fácil, mas o corner do Lee precisa de muito estudo para fazer o UFC Vegas 54. Certamente não pegou nada bem, né, meus amigos? Não pegou nada bem esse comentário. Certamente, muitas vezes, os atletas, isso não vale em qualquer esporte hoje em dia, estão lá disputando e muitas vezes esquecem que tem microfone captando, e câmeras também captando o que eles fazem em tudo que é canto, né? Então muitas vezes falam essas bobagens aí, acaba sendo captado, e aí certamente não pega nada bem. Por hoje é isso, meus amigos, nos encontramos no card do próximo final de semana, que terá transmissão aqui pelo nosso canal, o card que está repleto de boas lutas, tem a luta principal da Holm e da Vieira, né? Tem Brasil na luta principal, a Kathleen Vieira, tem o Michel Pereira também, show. Vamos aguardar o show do Michel Pereira contra o Santiago Ponzinibbio. Também tem vários brasileiros, né? Tem Jailton Almeida, tem também a Poliana Viana, a Tabata Ricci, enfim, um card repleto de brasileiros. Aguardo você na audiência, por isso se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeos diários para você sobre os esportes que abordamos e a narração dos principais eventos. E claro, compartilhe também o nosso link com os seus amigos, nos grupos de lutas, para podermos crescer aqui no canal e trazer mais e mais conteúdo para você. Por hoje é isso e até o próximo boletim. Valeu!